Você falou que tava vendo o jogo. Eu, infelizmente, não tô vendo esse Vasco. Porra, Maravilha. Ouviu? Você ouviu a mesma coisa que eu? Lucas Pedrosa falando um palavrão no ao vivo. Um P de Djalma. Família, o que será que o Djalminha fez pro Lucas Pedrosa soltar um P no ao vivo? Vamos debater sobre isso aqui. Posso te adiantar que ele fala o seguinte: eu não tô vendo essa bola toda aí que estão falando no Vasco, não. Uma outra polêmica pra gente debater aqui aconteceu lá no Charla, né? O Cantarelli, que sempre falou que o time do Vasco é limitado, e aí o Enzo questionou, e aí? Olha o time limitado aí. A galera não tá entregando? Vamos debater sobre isso aqui também. E, claro, repercutir aqui algumas notícias. Matheus França, fora do jogo de amanhã. Cuesta. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Puxei um sertanejo aqui. Minha família gosta de sertanejo, minha família é mineira. Trisca, tô pra baixo. Tô mal. Não pelo motivo de, tô desanimado com o jogo de amanhã. Cuesta não vai jogar. Não, nada disso. Eu tô confiante. Tô esperando uma boa atuação do Vasco, mesmo assim, mas é a sequência, sabe? É o teste. Comentei aqui com vocês que seria aí um bom teste para a dupla de zaga do Vasco, Cuesta e Robert Renan, encarar esse ataque do Palmeiras aí, que é um ataque que produz, que tem bons jogadores. Então, vamos chorar. Vamos lá, vamos jogar. Além disso, família, trocar uma ideia aqui com vocês, mais uma vez, sobre Pumita. Falei certo? Puma Rodrigues. É isso mesmo. O jornalista Joel Silva trouxe ali algumas informações para a gente debater aqui também sobre essa possível renovação. Tem alguns argumentos, elementos para a renovação, mas também para não renovar e o Pumita seguir o rumo dele. Então chega aí que tem muita resenha nessa tarde de terça-feira. Boa tarde. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu pegar aqui a nossa garrafa, o copo Life. Peguei para minha filha, personalizei aqui com o nome dela, Isis. Da Hello Kitty, é fofinha, Thiagão. É isso. Então fecha com a Golcase também, é parceira aqui do canal Vasco em Família. Até aqui o nosso cupom Família Vasco, QR Code. Estou deixando aqui o link também no primeiro comentário fixado. Você pode personalizar todos os produtos da Golcase, capinha, garrafa térmica, bolsa, mochila, mala para viajar, tudo, família vascaína. Preciso te dar o recado, passando, de R$200 você pode parcelar em 3 vezes sem juros, fechando com a Golcase e utilizando o nosso cupom Família Vasco. Você vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão, Vegeta, Calvo. Vamos seguir a nossa resenha e já trocar uma ideia sobre essa situação do Pumita, trazendo aqui o jornalista Joel Silva. Se liga só. A questão do Puma é a seguinte: o Diniz pediu, chegou e falou, quero a manutenção do Puma Rodrigues. Já falamos aqui que o Vasco vive um Diniz-centrismo, né? E as valências que o Puma oferece para a lateral, que é uma posição escassa. E existe uma questão envolvendo também o próprio Puma de querer jogar. Só que como o Diniz pediu e pediu com muita força, o Vasco vai também entender e colocar numa balança. O Puma ganha salário de titular sem ser titular. Isso pode mudar em relação à lateral esquerda. Só que o Piton também ganha salário de titular. E o Vasco está numa recuperação judicial, está com a grana curta. Qual é o entendimento do Vasco? Vamos esticar a corda? Vamos aumentar o salário para ele ficar? Ainda está em estudo. Ainda mais por conta do lateral esquerdo Leandrinho, que está no Mundial de Clubes. Ou melhor, Mundial de Seleção, Copa do Mundo Sub-20. Titular da Seleção Brasileira. Foi titular no empate com o México em 2-2. O Leandrinho tem uma grande capacidade de ser vendido ao se destacar nessa Copa do Mundo. E aí o Vasco teria Piton, Vitor Luiz, que a gente está vendo que hoje está atrás do Puma. Então o Vasco teria 3 laterais em condições de ser titular. E o Diniz enumerou os motivos que ele quer a permanência do Puma. Bate bem na bola, jogador alto, jogador forte fisicamente, que tem uma boa velocidade, né, que tem uma boa chegada no ataque, e marcação é uma coisa que ele está melhorando. Então ele está se tornando um jogador extremamente útil. Só que, o que o Vasco está ponderando? Será que é efeito Diniz? Porque o Puma não foi titular com o Ramon Dias, não foi titular com o Paiva, não foi titular com o Álvaro Pacheco, né, não foi titular com o Fábio Carille. Então, é uma coisa do jogador ou do modelo de jogo do Diniz. Aí você renova o contrato do Puma por mais 2 anos e o Diniz sai nesse processo. Então você vai ficar com um jogador caro por 2 anos? Então, é uma equação que está se fazendo.
Conversei com uma pessoa ligada ao Puma e ao staff do Puma que disseram o seguinte, falei com essa pessoa no sábado, após o jogo. Sábado não tinha nada. Após o jogo, também conversei com pessoas da diretoria que disseram, a gente estuda sim retomar as conversas. Hoje, segunda-feira, ela não foi ainda retomada. O Vasco, então, está elaborando um projeto para apresentar de renovação ao Puma. Então, hoje, o Vasco tem interesse? Tem. Como é que vai ser feito isso? Ainda há uma equação a ser resolvida. Porque é um jogador que o Diniz quer muito, mas existem algumas variáveis para que isso possa ou não acontecer. Primeiro, o jogador quer jogar a Copa. Ele quer ter uma garantia de jogar. E aí agora ele é titular do Vasco pela lateral esquerda. Mesmo assim, é importante que ele jogue. Fora de posição, tem uma série de fatores. Esse pelo lado do Puma. E o lado do Vasco? Quer o jogador, conta com o jogador, é um dos titulares. O Diniz vai dizer que o Vasco tem mais do que 11 titulares. Então o Puma hoje se credencia a isso. E tem aquilo. É uma queda de braço interna do próprio Diniz com a diretoria dizendo o seguinte, eu quero muito o Puma. Cabe a vocês conseguirem, portanto, esse desfecho. Do mesmo caso do Ryan, não há uma pressa, mas há uma certa celeridade quanto ao Puma, porque ele tem jogado e tem recebido sondagens do futebol brasileiro. E se a gente for fazer uma conta rápida aqui, né, Gustavo? Muitos jogadores, ou melhor, o Puma tem vaga em muitos times do Brasil. Eu, sinceramente, acho isso. Tá aí. Família, é interessante, sabe? Como eu comentei aqui com vocês em um dos nossos vídeos, que eu não renovaria com o Pumita. E assim, eu falei isso, eu acho que foi antes do jogo, claro, contra o Bahia e também contra o Cruzeiro. Mas mesmo assim, me coloco aqui numa situação de pé no chão, né? E aí eu fui nos comentários desse vídeo, basicamente assim, de 100 comentários, eu acho que os 100, né, discordavam de mim. E aí nesse vídeo do Joel Silva, esse corte que eu coloquei aí pra vocês também, fui ali nos comentários e a galera basicamente, né, é um consenso geral, tem que renovar com o Pumita. Mas tudo que o Joel Silva abordou aí, né, de você pensar, de você analisar, momento, salário, tempo de contrato, Fernando Diniz, cara, eu acho tudo muito importante colocar na mesa e eu não consigo enxergar o Vasco não renovando com o Pumita, a galera, vai uma merda, cometeu um erro, não consigo. Eu sei que assim, no futebol é complicado, porque qualquer decisão que você for tomar, cara, só o futuro vai dizer. Ele tá tendo um sucesso que ele nunca teve na direita. Não é o papo? Então, assim, não consigo achar que o Vasco não renovando com o Pumita é uma merda. Por tudo que ele abordou aí. Porque, assim, se você pegar a trajetória do Pumita no Vasco, família, você não renova. Você não renova. Mas a galera está pegando esse recorte, e aí, beleza, né? É um olhar de carinho, de amor, é um olhar positivo, e eu super entendo. E o cara tá rendendo muito, né? É fundamental, a gente vai voltar a falar dele aqui, né? Pegando o gancho do Cantarelli também, do Djalminha, mas eu não consigo enxergar dessa forma como a galera tá vendo, que se não renovar é uma merda, não sei o quê, não consigo enxergar dessa forma. A gente tem que pesar isso aí realmente, o trabalho do Diniz, salário, tudo isso, né, pra realmente definir essa renovação, porque eu entendo que o Pumita também, né, vai querer aí uma valorização salarial, mas é o que eu falo, ele citou aí o Piton, né, que você teria o Piton, Vitor Luiz não. Vitor Luiz eu acho que tem que seguir o rumo dele, eu sei que ele tem 2 anos de contrato, inclusive eu pontuei isso aqui, né, que o Vasco não deveria ter renovado por 2 anos com o Vitor Luiz, e acabou renovando por 2 anos, mas vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu torço sim pela venda do Piton, uma boa venda do Piton para que o Vasco possa, né, reforçar o elenco e aí, né, pesar tudo isso, porque como foi dito aí, né, o Vasco tem que entender essa logística financeira de ter jogadores com salário de titular e não são titulares, né? E aí você tem o Piton, o Pumita, que tá jogando muito bem. Isso eu concordo, tá? Isso eu concordo. O Pumita hoje é uma referência, é muito titular. Mas foi o que eu pontuei aqui também. Esse cara continua entregando esse nível de atuação. Aí vai pra uma Copa do Brasil, performa, entrega, vai com o Vasco pra decisão, é importante. E ajuda a conquistar um título. Né, como é que você não renova? Só que você não pode esperar até lá, até porque o jogador também vai, né, buscar outros caminhos. Então assim, família, é o que eu sempre falo aqui com vocês. Futebol não é fácil. Tem muita gente que trata isso como uma facilidade, que vai chegar agora e vai falar, olha, o Pumita é maravilhoso, cometeu uma merda, renova. E aí não começa a performar? Não performa? E aí? Sabe? Foi assim, eu erro bastante, mas eu também acerto. Eu lembro que quando o Vasco contratou o Léo Pelé, cheguei aqui no canal e falei, nossa senhora, é muito dinheiro pra você pegar um zagueiro do nível do Léo Pelé, 16, 17 milhões. Muita gente me criticou, pô, tu não sabe de nada, não sei o quê. Cadê essa galera agora? Entendeu? Então a gente não pode tratar esse assunto Pumita, é um assunto fácil, não é. É um assunto muito difícil, tanto para renovar quanto pro Pumita seguir o rumo dele, família vascaína. Deixa eu pontuar aqui uma situação bacana também, de um outro jogador importante do Vasco, que é o Nuno. Tá aqui, ó. Nuno Moreira está se cuidando com um fisioterapeuta particular. Ele não teve férias
desde a transferência para o Vasco, emendando a temporada Europa com a do Brasil, né? A gente sabe que o Nuno tem esse desgaste, né? Realmente, assim, teve a parada pra Copa do Mundo, teve data FIFA e tudo mais, mas eu acho que não dá tempo, né, de você, poxa, cabeça, corpo, você também não pode, assim, nessa parada, entendo aí, pra Copa do Mundo, largar de tudo, né, você tem que ali estar fazendo algumas atividades, né, foi o caso até do Coutinho, da galera que foi, não sei, acho que eles foram pra Itália, né, passar férias, e vira e mexe tinha ali uma galera filmando, eles correndo, Verratti, Piton, né, não pode largar de tudo, largar no meio da temporada, por mais que teve essa mini férias aí na Copa do Mundo. Então o Nuno com certeza teve que manter ali o ritmo, né, descansou pouco. Mas isso é importante, né, família? Eu acho que, de um modo geral, acho que o jogador tem que se cuidar realmente para render dentro de campo. O futebol hoje é muito físico, mas isso é importante pro elenco, né? Internamente eu acho que a galera quer entregar, quer mudar, né, esse panorama do Vasco, e a gente precisa, claro, de todo mundo muito focado na parte física, na parte técnica. Então isso aqui é muito importante. Um outro dia eu destaquei aqui com vocês também o Garré, né, que tá trabalhando com o profissional que o Coutinho indicou. Então a gente tá vendo também essa dedicação a mais aqui do Nuno pra tá bem pro restante da temporada. Bacana. Isso é muito legal, família vascaína. Vamos seguir aqui a nossa resenha. E antes de focar no jogo de amanhã e repercutir aqui com vocês essas notícias do Carlos Cuesta, do Matheus França, lista de relacionados, mais uma vez aqui debater o que o nosso treinador Gênio 22 pretende para essa decisão contra o Palmeiras. Vamos reagir aqui ao Charla, né, o Cantarelli e o Enzo debatendo sobre os jogadores do Vasco, a importância do trabalho do Fernando Diniz, e Djalminha versus Pedrosa. Vem comigo, se liga só. Você que é um amante do Fernando Diniz, o cara, você vai sempre elogiar, mas eu também... Pô, mas ganha você vai elogiar agora, mas não, tá certo. Primeiro. Calma, deixa eu falar, deixa eu terminar meu raciocínio. Você é um cara que elogia muito técnico, mas você é um cara que já bateu em muitos desses jogadores que são titulares do Vasco hoje. Então, assim, o Vasco hoje tem os pontas com mais participações em gols do Campeonato Brasileiro. Ryan e Nuno Moreira. Então, Nuno Moreira? Nuno Moreira é o líder com 9 participações diretas em gol. Em segundo vem o Ryan com 8. Jogando de volante às vezes. Então, assim, se você for parar pra ver, a gente tá falando da linha defensiva do Vasco, mas o lateral direito já tava no elenco, o lateral esquerdo já tava no elenco. Não, calma aí. Escuta o que eu vou falar. Mas você já tá distorcendo. Você deixa eu falar. O falar. lateral esquerdo estava no elenco? Estava no elenco, mas não era escuta aqui, Catar. Eu não tô aqui pra falar de Fernando Diniz, eu tô aqui pra falar sobre coisas que muitas pessoas falaram sobre os jogadores do Vasco, falando do nível deles. Quem falou sobre Pumita? Nível do jogador. Sobre Pumita? Eu tô falando do Pumita, deixa eu terminar meu raciocínio, porra. Então vamos lá, vamos ver. Meu Deus do céu. O Léo Jardim já era titular, Paulo Henrique já era titular, o Pumita já tava no elenco, o Cauã Barros fazia parte do Vasco, mas não tava. O Hugo Moura já tava no elenco, o ataque todo já tava no elenco desde o dia 1 de 2025. Então, assim... Coutinho, Nuno, Ryan, DVD, Verratti. O Vasco, beleza, tá melhorando por conta do seu técnico e tal, mas os jogadores do Vasco também, eles não são tão horrorosos assim quanto todo mundo vendia. O Nuno Moreira é um bom... Cantarelli, desse time todo, só 2 jogadores que foram contratados agora. E o Diniz achou algumas alternativas. Eu sei, Cantarelli. Eu não tô... confiança para o garoto quando ele está jogando. De novo, mano. Colocou um lateral direito na lateral esquerda. Mas isso traz o ponto dele que, isso traz meu ponto que eu elogiava o jogador e falava assim, assim, individualmente falava assim, esses jogadores são bons, e muita gente ficava com o pezinho atrás porque era o Vasco, é o jogador do Vasco. O Vasco tava mal. Você muito bem. Ele não era esse Ryan. É muito fácil. A gente não elogia a questão do scout do Botafogo e tal. É muito fácil você falar de um jogador quando tá no momento bom, porque todo mundo tá jogando bem. Agora, você vê um jogador sendo bom, sendo uma boa alternativa no momentos ruins, o Vasco tava em 16º, 15º, eu vim aqui e falava assim, cara, o Nuno Moreira, um bom jogador. Uma ótima contratação do Vasco. Ryan, jogador muito bom, tem que ter paciência. O moleque tem 19 anos, ele vai falhar, ele vai receber crítica, vai oscilar, mas o moleque é bom. Você acabou de falar que ele mudou. Verratti, artilheiro do Brasil. Você não falou que ele mudou? Verratti, artilheiro do Brasil. O Hugo Moura tá no Vasco desde o ano passado. Eu critico. Não, então, é só questão de, tipo assim, entender que tem jogadores muito bons nesse elenco do Vasco e que o Vasco em si, o conjunto da obra, não tava bem por conta, principalmente da linha defensiva dele, por conta dos homens de meio de campo. Eu acho que chegou. Minha visão do Vasco é o seguinte. O Vasco ainda tem... pode falar agora. O Vasco ainda tem um elenco deficitário. Tanto que eu acho que o Verratti tem que ser titular por isso. Acho que o Verratti hoje tem que começar os jogos, porque senão ele vai ter que entrar no segundo tempo. Eu prefiro que ele comece os jogos e você tenha mais intensidade no final do segundo tempo. Então acho que o DVD tem que entrar no jogo, porque o Vasco tem que mexer no time. Hoje, alternativas ofensivas pra entrar, o Vasco tem 2. DVD e Andrés Gomes. Sim. Se um deles começa jogando, ele vai ter uma pra mexer no time. Tem o Matheus França, que é ofensiva também. Mas o Matheus já tem que entrar na vaga do Coutinho. Então, assim... Também, ele pode você tem ali... Matheus França... Mas pode não substituir o DVD também no segundo tempo. Não. O Verratti tá substituindo. Matheus França. Pra mim, pra entrar no Vasco... Pra mim, é procurar pelo em ovo. Pra mim, pra entrar no Vasco no segundo tempo, você tem Matheus França, Andrés Gomes
e DVD. Tá bom, pô. Bom demais. O que era? Tá Matheus ótimo. França e Andrés Gomes. Adson tá não- machucado, o Tietchan tá machucado, o Jair tá bom, machucado. mas aí é- Não, o elenco, se todo mundo tiver Foi disponível, melhorando, foi tá melhorando. encorpado. Matheus diante do que França era. e Andrés Gomes não estavam no Vasco. Então você tem hoje Sim. um acréscimo de elenco. A dupla titular de zaga, que é fundamental, Fundamental, pro trabalho foi o- hoje. o primeiro- fundamental, eu falei. porque eu falava que o elenco era pobre, porque o Vasco só tinha o Lucas Freitas de zagueiro pra jogar. E eu concordava com você. E agora você tem 2 zagueiros de um outro nível. Só que você batia em jogadores que são, por exemplo, Coutinho, você batia muito Pumita diferente. Rodrigues, a torcida do Vasco não admitia que o Pumita fosse Agora solução. pega o exemplo do ataque, vai, Deixa por favor. eu completar. Quero ver tu chegar Mas lá. é porque tem os dois. Sim, mas eu quero ver tu chegar Pumita lá. Rodrigues, quem acha Pumita Rodrigues como jogador, ao contrário do que a torcida pensava, é o técnico. Sim. Verratti em campo, como você falou, artilheiro da temporada. Ninguém quer o Verratti em campo. Quem mantém é o treinador. Sim. Cauã Barros era um jogador que estava emprestado, porque provavelmente tanto a diretoria quanto o treinador que estava antes acharam que não era o suficiente. É pela idade, E né? o Diniz recebe o jogador e coloca pra jogar. Ele não tava no elenco também. Isso é uma escolha de Ryan, pensamento pra seu. mim, Mas tudo bem. mudou. Você acabou de Tá falar. escolhendo esse pensamento. Você e a galera aqui no chat. O Ryan era um jogador e o Fernando Diniz, ele torna ele outro jogador. Perfeito. Então ele não era esse jogador. Mas ele já, mérito do técnico. mas mesmo assim ele mostrava o potencial. Ele só Tudo não bem. era 100% Eu acho que adquirido. o Vasco- Agora ele foi 100% Eu acho que o adquirido. Vasco enriqueceu o elenco com opções, já falei algumas aqui de Mas segundo o ataque tempo. é o mesmo. Os titulares da zaga e trouxe um treinador O ataque que, pra é o mim, mesmo. você já sabe o que eu acho sobre ele. Um grande E técnico. o ataque do Futebol, Vasco assim. de janeiro pra cá não mudou nada. é o mesmo. Bola jogada, o Vasco joga melhor que o Bahia. Mas eu acho que. Aí, mas eu aí acho. você tá falando Pedrosa. de 2 semanas. Não, eu acho que não. 2 semanas não, é o Não. segundo turno inteiro de alma. Não, mas peraí, o crescimento. Não. O segundo inteiro... Não, você confia mais em quem? No elenco do Bahia ou no Vasco? Vamos lá, Confia mais em pós-Copa, quem joga mais? Eu confio mais no Bahia. Que o Bahia vai... Pós-Copa, quem joga mais? Por exemplo, hoje eu confio que o Bahia vai pontuar mais que o Vasco até o final do campeonato. Mas porque o Bahia tem um elenco melhor, Então Djalma. é melhor time. Mas- Você falou melhor que o Vasco melhor que o Bahia. Eu não acho, não. É que eu acho que Não, momento. Não acho, não. Mas o Pedro, Momento. o recorte de. com você. o- Eu acho melhor que o Gente, Bahia. teve um jogo... O Vasco poderia ter metido 5 no Bahia, Não. em São Januário. Tava momento 1x0 do Vasco é Bahia, melhor. tava 1x0 Bahia Mas eu acho- e foi expulso um jogador, gente. 1x0 Vamos Bahia... fugir do contexto. Ô, Djalma, 1x0 Bahia que o Vasco entrega o gol. Mas com a menos, o Bahia. Entrega o gol. Mas poderia ter sido 3, porque a arbitragem ainda prejudicou o Vasco. 1x0, se não vai expulso, é outro jogo. Mas aí se não joga futebol, mas, Djalma. mas ganhou com 1 a mais. Não, poderia É ter outro sido jogo, 3. é diferente Djalma, o jogo. o Coutinho tomou uma entrada e o Pumita tomou uma entrada, poderia ter sido menos 3. E o Vasco produziu pra ganhar 5, pra meter 5 no Bahia. Ó, você falou que tava vendo o jogo. Eu, infelizmente, não tô vendo esse Vasco. Porra, maravilhoso. Tá aí. Família, eu não sei se vocês gostam desse tipo de debate, mas eu gosto muito. Até porque, assim, é uma situação que acaba ficando fácil aqui pro Thiagão, porque a gente consegue achar argumentos pra discordar facilmente, pra concordar. E é assim com vocês também, né? Quando eu falo aqui alguma coisa, tem muita gente que, Thiagão, meu Deus, tá falando essa merda. E faz parte. É assim. Mas nesse caso aí, eu consigo pegar as duas resenhas e botar tudo no mesmo bolo. Porque assim, cara, eu até concordo com o Cantarelli que o Diniz é um cara que tá potencializando, né? O Ryan, o Pumita como lateral, tá conseguindo ajudar muito o Felipe Coutinho. Mas, cara, assim, ele não é milagreiro. Ele não faz milagre. É porque o time tem recurso. Né? Você pega um Nuno, que tem tanto talento, que ele veio pro meio, contra o Bahia ali, por exemplo, né? Você botou o David como atacante pra fazer o lado esquerdo, recuou o Nuno pra jogar de meia armador junto ali com o Felipe Coutinho. Poxa, porque o cara tem esse recurso, o cara tem esse talento. Então eu sempre, né? Vocês sabem disso, eu sempre bati nessa tecla. O time do Vasco não é tão ruim pra ficar nessa situação. Foi ou não foi? Eu sempre falei disso aqui. Agora, é claro que as chegadas do Barros, do Cuesta e do Robert Renan, principalmente nesses últimos jogos, tenho que falar. Então, assim, eu consigo até entender o Cantarelli, mas eu discordava de muita coisa quando ele fala, o time é isso, o time é ruim. Não é ruim, o Vasco não é ruim. Cara, o próprio time dele, né, que é o Botafogo. Cara, olha o elenco que o Botafogo, olha o time que o Botafogo entrou em campo contra o Fluminense. Ah, mas não é elenco? Não é opções? Olha o time que o Botafogo entrou. Olha a partida que o Botafogo fez. Então o Vasco vai ter dificuldade de opções, de elenco, até por falta de dinheiro. O Botafogo investiu aí mais de 600 milhões e olha o time que colocou em campo contra o Fluminense. Entendeu? E em relação ao Bahia ali, o Djalminha, cara, família, vou te falar, tá? Assim, uma opinião bem pé no chão. O time completo do Bahia, porque o Bahia também tem os seus desfalques, não dá pra negar. Lá o Caio Alexandre, o Eric, que, poxa, são jogadores de recurso, de qualidade. Mas o Bahia é completo. E o Vasco com essas peças aí, irmão, é pau a pau, pô. É pau a pau. Ah, eu tenho mais confiança. Não tem, não. Ainda bem que o Pedrosa bateu de frente ali, porque é isso. Pau a pau. O Bahia pode terminar na frente com essa galera, esse elenco agora que tá aí? Pode, claro. Né? É isso, futebol. Mas o Vasco também, pô.
O Vasco também pode passar do Bahia. É o que eu falo, família. Falei isso aqui com vocês dos torcedores do Cruzeiro. Pensam que só eles acompanham futebol. Cara, vários dos jogadores do Cruzeiro, titulares e do Bahia também. Cara, disputaram pra não cair recentemente. Ficaram no meio da tabela recentemente. E agora contratou aqui, encaixou ali, o time, né, tá aí disputando a liderança e o Bahia também disputando a Libertadores. Isso pode acontecer com o Vasco também. E aí é um ponto importante que a gente tem que destacar aqui. Quando eu falo do elenco do Vasco, não deveria estar nessa situação. Claro, se eu for debater com o torcedor do Bahia, ele também vai colocar alguns jogos que o Bahia, de repente, deixou escapar, né? Alguma pontuação, um empate ou até mesmo uma derrota, né? Ele vai pontuar. Cara, mas tem jogos que estavam na nossa mão. Na nossa mão. 2 pontos contra o Grêmio, 2 pontos contra o Ceará, a maneira que perdeu pro Vitória, com um jogador a mais, o empate contra o Internacional, só aí você coloca 9 pontos na conta do Vasco. Molinho, 9 pontos na conta do Vasco. O Vasco estaria com 39 pontos, estaria brigando ali na parte de cima com o Bahia. Só que mas... Não, isso tá aí no campeonato. Isso aí é estatística. Tá aí. É só você... É o quê? É soft score? É só você ver lá. O Vasco é o time que mais tem erros individuais. Eu não tô falando nenhuma besteira aqui. É o time que tem mais erros individuais. O Vasco deveria estar mais acima na tabela. Se não errasse tanto. Entendeu? Então, eu discordo aí do Djalminha, não tenho essa certeza toda não que o Bahia, eu tenho mais confiança. Tem nada, vamos pra cima. Vamos mostrar aí nesse segundo turno, até mesmo a gente tá na frente do Bahia nesse segundo turno e a gente vai continuar nessa pegada. Família, aí pra finalizar o nosso vídeo rapidamente aqui, deixa eu repercutir com vocês, se meu celular aqui ajudar, vai bater biela agora, irmão. Tá de brincadeira. Vamos lá. Tá aí. Tá fora, o zagueiro Carlos Cuesta está fora do jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 7 horas. E também aqui, Matheus França não foi relacionado para enfrentar o Palmeiras. Motivo? Sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino e está em tratamento integral junto ao departamento médico. É o que eu falei aqui com vocês. Cara, fico muito triste, muito chateado mesmo sem esses jogadores aí, porque a gente sempre fica projetando, né, o futuro, a sequência, entrosamento, parte física, pra gente, né, caminhar no brasileiro e, claro, focar na Copa do Brasil. Mas, cara, eu vou enxergar o lado positivo. Foi o que eu falei com vocês aqui recentemente em relação aos jogadores do Grêmio, que estão fora da temporada, né? O Balbuena, o William, então ainda bem que, né, são lesões que têm rápida recuperação e eles vão voltar aí logo mais, família. A lista de relacionados, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. O que chama a atenção, o Elder, né? Já que a gente tem essa dificuldade aí na posição de volante. Nada... Não, é só isso, né, família? Nada de novo aqui, eu acho que é novidade mesmo. O Helder já foi relacionado, mas vai seguir aqui com o elenco profissional para disputar essa partida aí contra o Palmeiras. A gente já debateu aqui, né, em alguns vídeos, o que o Diniz deve fazer. Acho que se ele optar pelo Nuno de volante, vai ser muito corajoso, é o lado 22 dele. Mas eu acredito assim, eu não gosto, tá? Eu não gosto do Robert Renan pelo lado direito. Acho que ele fica muito torto e você jogando fora de casa, vai ser um Palmeiras que vai te pressionar. A gente viu que o Ceará dificultou muito a nossa saída de bola pelo Robert Renan tá torto e não conseguir acionar de forma, né, o PH, que é uma válvula de escape, a gente viu essa dificuldade, tanto que o Diniz bota o Cuesta naquela partida, alegando justamente ritmo e pra ele acionar o PH pela perna boa dele, perna direita. Então não gosto do Robert Renan ali, acho que ele até pode jogar bem, mas, né, traz uma dificuldade pra ele. E aí, cara, difícil, família. Porque você não tem o Barros, você poderia recuar o Hugo Moura e ter o Barros e botar mais um volante, você não tem. Então se você recuar o Hugo Moura pra zaga, você vai ficar com a cabeça de área toda reserva, né? Que é ou o Matheus Carvalho e um outro jogador. Então acho que ele não vai recuar o Hugo Moura. O que eu acho que o Diniz vai fazer, ele vai colocar o Lucas Oliveira ou o Lucas Freitas na zaga. E aí se for o Freitas, Robert Renan, Lucas Oliveira, permanece o Robert Renan na esquerda. Hugo Moura e Matheus Carvalho e no comando de ataque normal. Eu acho que é isso que ele vai optar. Eu fico na dúvida realmente pelo Lucas Oliveira e também pelo Freitas, já que o Lucas Oliveira entrou naquela bomba contra o Flamengo, é um cara alto, é um cara que tem ali, pode ter um embate físico com o Vitor Roque e você não tira, né, um zagueiro sensacional do lado esquerdo. Vamos ver, eu acho que é isso que ele vai optar. Quero a sua opinião. Fui!